Olá, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Que bom estarmos aí conectados, que alegria, né? A gente rezou bastante por esse momento e vamos ter a oportunidade aí de conhecer, né, um pouquinho mais a dimensão missionária. A Manu é uma amiga minha, ela faz parte do Instituto Secular Comunidade Missionária Sagrado Coração de Jesus, lá do Mato Grosso, na cidade de Tabaporã, ela mora. E eu estive lá final de semana, nos Votos Perpétuos da Rafa. Foi uma grande alegria e pedi para ela se ela podia, né, conduzir aí, explicar um pouquinho dessa dimensão da caridade, de ser missionária, de fazer missão, de amar e agir da forma como Jesus, né, nos convida a agir. Para aproveitar também esse finalzinho de outubro, que é o mês missionário, que a igreja nos convida a ter um olhar, né, mais próprio aí para essa dimensão missionária. Então, a Manu está aí, vou passar a palavra para ela depois. Antes disso, quero fazer uma oração. Quero te agradecer, Manu, por topar, né, este convite, por estar aqui conectada com a gente também, de tão distante, mas graças a Deus a internet nos aproxima. Pedir que o Espírito Santo ele possa te iluminar, te trazer paz ao teu coração, aí onde você está, e aqui em cada um de nós, nas nossas casas, que nós também possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, os olhares, para aquilo que o Senhor, através da Manu, quer conversar com a gente, quer nos alertar, quer nos motivar a agir de melhor forma, amando o próximo, com gestos de caridade, porque quando a gente tem fé, isso exige de nós um compromisso, exige de nós uma responsabilidade, acima de tudo, o amor, a caridade. Então, que a gente saiba aproveitar esta noite. Estou muito feliz e espero que vocês, que a alegria que há no meu coração também alcance o coração de vocês. Então, vamos rezar um Pai Nosso. Vamos rezar um Pai Nosso para que o Senhor possa se fazer presente e trazer paz ao nosso coração neste momento. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu passo a palavra para a Manu, para que possa dar continuidade. Boa noite, então. Boa noite a todos. Que alegria, né? Poder fazer parte também tão longe, mas podermos conversar um pouquinho sobre a nossa missão como batizados, também como catequistas, na construção do reino de Deus, né? Como a Beth falou, eu sou Emanuele, sou missionária consagrada secular no Instituto Comunidade Missionária Sagrado Coração de Jesus. Nós temos, eu tenho, né, 5 anos de voto simples, né? Nós professamos os votos de pobreza, obediência e castidade e moramos em vida fraterna. Hoje eu trabalho e moro em Tabaporã, onde eu faço comunidade fraterna com mais 2 pessoas, uma formanda e a Rafaele, que fez seus votos perpétuos no penúltimo final de semana. Então, aqui nós trabalhamos com os grupos de reflexão. Eu acho que aí vocês chamam de grupos de família, né? Grupo Bíblico de Família, a gente chama. Grupo Bíblico de Família, isso mesmo. E também temos a Pastoral da Criança, a Infância e Adolescência Missionária, a Juventude e a Animação Missionária como um todo. E nós estamos iniciando um trabalho com
nós chamamos de pastoral social, mas nós sabemos que todas as pastorais são chamadas a serem pastorais sociais, né? Mas é um trabalho com as pessoas mais vulneráveis da nossa paróquia. Tabaporã é uma cidade bem pequena, nós temos em torno de uns 10 mil habitantes, mais ou menos, entre área rural e área urbana. Então, é uma cidade pequena, mas já tem muitas pessoas necessitadas. Então, diante disso, o pároco nos confiou essa missão. E é sobre isso também que a gente vai conversar hoje, né? Um pouquinho sobre como nós podemos fazer a nossa missão de forma social também e transmitir, né, o amor de Cristo, o amor de Cristo que nos chama às demais pessoas, as pessoas que mais precisam, sobretudo. Deixa eu perguntar, tem jogo aqui no campo? O barulho está atrapalhando vocês? Dá para ouvir de fundinho umas comemorações, assim, mas a gente consegue claramente te ouvir. Pode dar continuidade. Certo, senão eu fecharia a janela ali, se estiver atrapalhando. Não, pode deixar assim, a gente comemora o gol junto com eles também dele. Pois é. Mas, enfim, é porque no fundo da nossa casa tem um campo de futebol e o pessoal retornando às atividades fazem o seu lazer aqui também. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa caridade, né? Sobre o amor que Jesus nos chama e também nos envia a praticar. Antes disso, eu vou colocar uma música e aí eu peço que a gente faça também, continue a nossa oração, aquela oração que a Beth fez, mas que nós possamos, né? Para nós podermos entrar nesse clima também, eu vou colocar uma música para a gente poder também rezar a partir dela. Que é preciso repartir em terras bem distantes ou em nosso próprio lar. Nós somos missionários, eis a nossa vocação. Jesus convida a todos, ai de mim se eu me calar. Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja missionária vos louvamos. Vede a messe que precisa de operários. Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja missionária vos louvamos. Vede a messe que precisa de operários. Há muitos consagrados anunciando sem temer, e tantos perseguidos dando a vida pela fé. Mas quem faz de sua vida um sinal de comunhão também dá testemunho, nos convida à conversão. Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja missionária vos louvamos. Vede a messe que precisa de operários. Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja missionária vos louvamos. Vede a messe que precisa de operários.
Essa música é uma música de ofertório e eu gosto muito dela. Eu acho que ela tem muito a ver com a missão dos batizados, né? A Eucaristia, ela nos leva ao próximo, né? A partir do alimento, ela nos leva também a sermos outro Cristo para os nossos irmãos. Então, por isso que eu quis começar esse momento, né? A partir desta música, porque a gente vai falar um pouquinho de caridade, né? E a caridade é a partilha, é entrega, e Jesus faz isso também na Santa Eucaristia, né? Então, quando a gente se dispõe a conversar, a entregar a nossa vida, a gente também está sendo caridoso. E agora eu vou partilhar aqui meu PowerPoint para a gente poder conversar melhor. Só um minutinho, que tem problemas técnicos. Enquanto isso, pessoal, uma coisa que a Manu tinha me pedido, eu esqueci de pedir para vocês, que vocês tenham a Bíblia aí com vocês. Depois, no momento, ela vai pedir para a gente abrir e a gente acompanhar. Isso. Estão visualizando? Então, a nossa fé, né, nos exige praticar, acima de tudo, a caridade. E aí eu gostaria de ver se a gente consegue fazer uma dinâmica aqui de o que cada um vê e pensa e acredita que é a caridade, né? O que cada um entende por caridade. E aí fica muito livre, quem quiser ligar o microfone e falar, pode ficar à vontade. Não tenho medo. Eita, nossa. Tá todo mundo com medo? Caridade, para mim, é entrega. Uma virtude. Tanto para nós, né, dentro da nossa religiosidade, mas também falando em conceito, realmente é uma virtude teológica, poderia dizer. Pode-se dizer também que é amor ao próximo. Um amor desinteressado, né? Que se doa sem esperar algo em troca. Com gratuidade, né? Isso. Muito bem, então acabou a palestra, a conversa. Peraí, deixa eu pegar o catecismo ali. É uma das 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. A maior delas é a caridade. Exatamente. Vocês estão craques já, então nem precisava de eu vir falar aqui. Mas sim, né, como vocês colocaram, né, eu trouxe um pouquinho do que a caridade é entendida ali no dicionário, né, que é uma qualidade moral e espiritual que leva ao amor a Deus e ao próximo, amor ao próximo, que consiste em ajudar os desvalidos, e ajuda ao donativo que se dá aos pobres, esmola. Também na igreja, né, então um pouco mais da etimologia da palavra, entendida como amor, que traduz a expressão grega ágape, associada na tradição latina a caros, ou caro, importante, estimado, que por sua vez
se relaciona ao vocábulo grego charis, graça, dom. Então, esse é eu retirei de um livro, né, sobre a doutrina social, e também a Eucaristia, ela é entendida como amor ágape, né, chamado do grego, né, no grego, quando chama a Eucaristia, quando coloca a Eucaristia, fala-se de ágape, então é aquela entrega total, né, totalmente sem interesse, né, sem interesse próprio, né, mas como vocês falaram, gratuidade, né. E aí nós vamos ler a Bíblia. Se alguém gostaria de ler, a primeira vai ser o Coríntios 13, do 1 ao 13. Alguém gostaria de ler? Posso ler, Beth? Ainda que eu falasse a língua dos homens e até dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um tambor que se faz barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todas as coisas secretas de Deus e tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha uma fé tão grande que possa deslocar montanhas, se não tiver amor, eu não serei nada. Ainda que eu dê todos os meus bens para alimentar os pobres e ainda eu ofereça o meu próprio corpo para ser queimado em sacrifício, se eu não tiver amor, nada disso terá significado. O amor aceita todas as coisas, com paciência, tem sempre confiança e esperança. E se mantém sempre firme. O amor jamais acaba. Há dons de profetizar, mas eles desaparecerão. O amor jamais... Há dons de falar em várias línguas, mas eles cessarão. Ao conhecimento, mas ele expressará. Essas coisas acabarão porque tanto o conhecimento que agora temos, como que recebemos por meio da profecia, ainda não estamos completos. Até o 13? Isso. Até o 13. Pode continuar. Quando eu era criança, falava como uma criança, pensava como uma criança, raciocinava como uma criança. Cheguei a ser homem, deixei de lado as coisas da criança. Agora nos vemos porque se estivéssemos olhando para um espelho escuro, mas com a perfeição vier, então veremos claramente. Agora o meu conhecimento é incompleto, mas quando aquele tempo vier, conhecerei completamente, assim como sou conhecido por Deus. Agora, pois, permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Muito bem. Então, vocês falaram antes, né, das virtudes teologais, né? E realmente a caridade, ela é uma virtude teologal. No Catecismo da Igreja Católica, ele fala sobre a caridade nos pontos 1822 e seguintes. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por Ele mesmo e ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. A caridade é superior a todas as virtudes, é a primeira das virtudes teologal. E os frutos da caridade são a alegria, a paz e a misericórdia. Exige a prática do bem e a correção fraterna. É benevolente, suscita reciprocidade, é desinteressada e liberal, é amizade e comunhão. Então, de todas as virtudes teologais, né, a fé,
a esperança, a caridade ou o amor, ela é maior, né? E assim deve ser a nossa vida de cristãos. A vida de cristão que se doa pelo próximo, né? E ela é expressa por pequenos atos, por pequenas atitudes que a gente tem no dia a dia, né? O amor é paciente, é prestativo. Então, no nosso dia a dia, como cristãos, né, e sobretudo como catequistas, nós somos convidados a sermos outro Cristo para o outro, expressando assim este amor, né? Nas pequenas atitudes, a gente pode transmitir o amor de Cristo, né? Lá no nosso trabalho, na nossa família, em todos os momentos. Mas existem alguns lugares que são mais onde nosso amor, nossa demonstração de amor, ela se torna mais evidente, digamos assim, que é especialmente com as pessoas mais vulneráveis, mais afastadas da nossa sociedade, né? Não que seja a única forma, mas é especialmente, né, uma das formas de nós fazermos a caridade. E aí, o Dom Valmor de Oliveira de Azevedo, ele coloca num dos escritos sobre a caridade, né, que não pode ser uma prática efêmera, que apenas busca promover a paz de consciência para quem se dispõe a ajudar. Ela deve orientar todas as dimensões da vida e da sociedade, tornar-se, então, um pilar sobre o qual cada pessoa orienta a própria conduta, fazendo-se servo de seu semelhante, que é irmão. Então, servir o próximo, né? E a gente é convidado também, né, nas nossas diretrizes da ação evangelizadora, né? Onde a gente tem tem nossa orientação de vida cristã a viver como um dos pilares a caridade, né? O pão, a palavra, a caridade e a missão. Então, ela está como sustento também da nossa vida de cristãos. E aí nós olhamos, né, indo mais a fundo, os lugares onde Jesus passou, onde Jesus exerceu a sua caridade. Jesus estava especialmente nas margens, ele ia muito pouco ao centro, se nós pararmos para pensar, né? Ele estava sempre ali no mar, junto aos pescadores, curando as pessoas que estavam lá na margem da sociedade, né? Nas beiras das estradas, nos muros das cidades, excluídas fora das cidades. Então, ele ia também a casas de pessoas que estavam afastadas da sociedade, os cobradores de impostos, os pecadores, né? Então, ali, Jesus também fazia sua presença. Ele conversou com a samaritana, algo proibido na época. Até teve um domingo recente, né? Que foi o Não, mentira, desculpa, eu estou confundindo com o trido, mas enfim, né? A samaritana que estava ali pegando água no poço ao meio-dia, porque era excluída, e Jesus conversa com ela, algo que era proibido, inclusive, para eles. Com as mulheres que eram afastadas também e excluídas da sociedade, as crianças, as viúvas. Então, com todas essas pessoas, Jesus conversava, né? Jesus, ele não olhava de forma mais... Ele não olhava o exterior, né? Mas olhava, assim, o interior, e ali ele fazia a diferença. E aí nós vamos ler Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46, para nós podermos prosseguir. Ok?
Quem gostaria de ler, pode ficar à vontade. O juízo final. Pode ser? Pode. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que os deixastes de fazer. Essas são palavras do Senhor. Deus. Muito obrigada, Elaine. A outra moça eu esqueci de agradecer antes, mas muito obrigada, viu? Então, eu participei durante a pandemia, tenho a oportunidade de participar de vários cursos online, né? Então, teve um de doutrina social, e aí o padre que estava dando esse curso, que estava ministrando, ele falava que esse é o Enem para entrar no céu, né? A gente faz, os adolescentes, né? Os jovens fazem o Enem para entrar na faculdade, esse é o Enem para entrarmos no céu. Então, ele falava dessa forma como algo que a gente, como cristãos, né, devemos prestar muita atenção. Será que nós estamos seguindo, né, e cobrindo e ajudando Jesus, né, nos nossos irmãos pequenos, né? Nós estamos visitando os prisioneiros, ajudando os doentes, vestindo os nus, alimentando os que estão com fome. Tantas coisas que tem na nossa sociedade, né? Que hoje nos inquietam. E para preparar esse momento, eu fui pesquisar um pouquinho de como está a nossa realidade brasileira, né? E eu perguntei um pouquinho para a Beth aí como que é a realidade de vocês, e é uma realidade bem diversa. Eu não sei se dentre as comunidades de vocês existe alguma que seja carente ou que viva numa situação de vulnerabilidade social.
como que é aí na paróquia de vocês? Manu, eu acho que toda comunidade tem um pouquinho, sabe? Então, assim, não que a comunidade seja toda carente, mas, assim, em todas as comunidades existem famílias necessitadas, a gente percebe isso, sim. Tem alguns locais que é mais, a gente percebe mais, assim, né? É mais evidente. Mas, assim, cada comunidade tem essa dimensão, assim, necessita, né? Sim. É que, Talvez às vezes, essa vulnerabilidade, ela não vem na comunidade, né? Nós temos uma comunidade que nós trabalhamos ali na igreja, a gente tem a impressão que não tem. Essa é a impressão de quem está dentro da igreja e convive. Mas a gente montou uma pastoral de solidariedade e nós começamos a visitar outros espaços e aí você percebe que tem muito, e não é pouco, é muito, sabe? E essa vulnerabilidade não é só das questões materiais, mas é da espiritualidade também. Que às vezes a gente pensa a caridade num sentido de materialidade, né? Ah, precisa de comida, mas tem muitas pessoas que estão precisando ser ouvidas, ser acolhidas. Tem isso também. E às vezes a gente tem sorte dessas pessoas virem ao nosso encontro, né? Virem à igreja. Mas muitas delas, boa parte, praticamente todas, não. A gente precisa, né, como o Papa Francisco nos convida, ser uma igreja de saída, a ir ao encontro. Porque essas pessoas a igreja talvez não alcance, elas não estão ali na dimensão, na estrutura da igreja, né? Então a gente precisa de ir até esses locais e perceber, né? Ir ao encontro, sair, caminhar, para poder enxergar essas outras realidades, senão a gente fica só na nossa turminha da catequese ali e a gente acaba nem sabendo, né, dessas realidades. Isso mesmo, Beth, eu penso que esse é o grande desafio, sabe? A gente sair de dentro do nosso espaço e chamar, e buscar. E a catequese, ela tem que ter essa dimensão de acolhida, de trazer, e não de afastar, né? muito bem, muito bom ouvir isso. Porque a gente vive numa sociedade que, por muitas vezes, é tão individualista, né? Tão consumista, e que, às vezes, a comunidade cristã ela se fecha em si mesmo, né? E não vê a realidade do outro. É isso que a Elaine falou de sair ao encontro e ver essa periferia existencial que existe, né? Como o Papa Francisco nos fala, e também dessa saída que a Beth falou, né? De nós irmos ao encontro das pessoas que estão mais afastadas. E por que é que elas não vêm à comunidade? Qual a barreira que elas enfrentam de ir à comunidade, né? Qual a barreira que elas enfrentam de estar nesse ambiente, né? Por quê? Então, é uma forma da gente perguntar, e não como uma missão proselitista, só de trazer para a nossa igreja, mas no sentido de encontrar com o Cristo, né? E realmente é um desafio, né? Para a catequese, como para também todas as pastorais. Não ficarmos só na nossa pastoral de manutenção, como também fala nossas diretrizes, né? Ir além, né? Ir ao encontro e encontrar com as pessoas que mais necessitam, tanto de ouvir, de ser ouvidas, mas também de serem acolhidas, de sentirem sua dignidade reconquistada também, né? E aí eu trouxe um pouquinho da nossa realidade no país, né? Hoje nós vivemos por conta da pandemia, mas também devido a uma perda de políticas públicas, uma diminuição de políticas públicas de acesso a questões sociais. Então, nós vemos hoje pessoas de extrema pobreza que vivem com R$ 89 por mês, e são 40 milhões de brasileiros que vivem nessa realidade.
não são poucos, né? São muitas pessoas, 14,5 milhões de famílias. 13,2% estão desempregadas, esse dado é de ontem, né? E mesmo diminuindo, o índice de desemprego ainda é muito alto, né? São muitas pessoas desempregadas. A fome que atinge 19 milhões de pessoas, né? Pessoas que comem hoje, mas não sabem se vão ter a próxima alimentação, se vão ter a próxima refeição. Isso, para mim, é de arrepiar, pensar de que uma mãe de família, um pai de família não vai saber o que dá no café da manhã dos seus filhos. Então, e eu não sei se vocês viram, né, uma imagem que foi muito forte, divulgada na última semana, foi as famílias pegando comida do caminhão de lixo, né? Então, a que ponto nós chegamos como humanidade, né? Como seres humanos que... e não é porque não temos para partilhar, é porque nós somos muitas vezes gananciosos, né? E não partilhamos com quem mais precisa. Então, só trazer esses dados assim que são mais impactantes para a nossa realidade, mas também tantos migrantes, tantos refugiados que estão na nossa sociedade, que às vezes também estão desempregados, que não têm uma moradia digna, os indígenas que estão sendo dizimados de suas terras, né? Na nossa região aqui no Mato Grosso, nós temos algumas terras indígenas que estão sendo invadidas para a plantação, né, de agronegócio, e os indígenas, eles vivem da natureza, eles cuidam da natureza, e infelizmente estão sendo expulsos de seus territórios. Tem toda a questão também cultural, né, toda essa questão de ancestralidade, sua cultura sendo ferida também. Os jovens que vivem também numa busca de emprego, ou que vivem também uma perda de sentido da vida, né? Quantos jovens com depressão que tiram sua vida, né? E também a violência que tem aumentado no nosso país. E o ano passado nós refletimos um pouco, né, na campanha da fraternidade, né, um pouco sobre essa questão da vida como dom e compromisso, né? E aí nós também, como cristãos, somos convidados, né, a olhar essa vida como dom e compromisso. E aí eu trouxe também, né, aquilo que eu falava dos pilares, né, como uma ação, e aí tem a igreja em saída, né? Essa igrejinha, a porta sempre aberta para a saída. Então, uma vez que nós estamos na comunidade, na casa da comunidade, nós somos convidados a ir ao encontro especialmente, não só, mas dessas pessoas que estão afastadas, que estão com uma crise de sentido da vida, né? E aí nós sermos também geradores de vida para essas pessoas, né? Reconquistar essa dignidade humana, e a dignidade que todos os seres humanos foram chamados a viver, a imagem e semelhança de Deus, e aí nós resgatarmos isso, né? E aí as diretrizes também falam, né, que sem a oração não existe vida cristã autêntica. Sem caridade, a oração não se torna, não pode ser considerada cristã. Então, quando a gente contempla Deus, percebe-se a beleza do pequeno e do simples, e se educa o olhar para ver as necessidades do outro. Então, quando a gente olha para Jesus na Eucaristia, olha para Jesus ali na igreja, a gente também olha para o irmão que mais precisa. E aí também outra questão, na defesa da vida, né? Na busca também da justiça. O Papa Francisco também traz que a justiça, né, a caridade também, ela é fruto da justiça, né? Quando a gente busca a justiça, a gente faz com que menos pessoas vivam nessas situações, né? E aí também buscar a justiça é uma forma de santidade, é ser santo.
E aí o Papa também nos convida a pensarmos nas nossas atividades políticas, em como a gente vive a nossa vida social, né? Que a vida comunitária, a vida da igreja não deve ser dissociada da vida social. E aí como nós vivemos, né, a nossa justiça de forma social, porque se nós buscarmos, como eu falei, as políticas públicas, é dever de todo cristão também estar participando. Então, como quando a gente busca políticas públicas para o bem de todos, menos pessoas vão estar na margem da sociedade, né? Vão estar vulneráveis. E aí, né, uma provocação, né? Agora é a nossa vez. Como nós, catequistas, podemos suscitar, né, isso nos corações dos nossos catequizandos? Quais as atitudes que nós devemos ter para que a nossa catequese seja mais solidária e também mais missionária? E aí eu não sei se nós debatemos isso agora ou se isso fica para um questionamento, né, depois no futuro, né, a catequese da paróquia São Cristóvão, olhar para essas realidades, né? E as diretrizes também trazem, eu não coloquei aqui no nosso slide, porque eu não gostaria de ficar falando a noite inteira, mas as diretrizes também trazem algumas orientações de como podemos praticar a caridade, né? E aí, na nossa vida também, né? Como catequistas, sermos pessoas acolhedoras, sermos pessoas que não buscam consumir tanto, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade onde tudo se consome, né? Inclusive, onde a gente vai, um exemplo é que já está na fase do Natal, né? Tudo é consumismo. Acabou de acabar o Dia das Crianças e a gente já está no Natal e compra uma coisa e compra outra e o nosso consumismo e, enfim, né? Como nós cristãos, né? De forma mais prática podemos colocar isso na nossa vida, né? A questão também da partilha, como partilharmos, como fazermos a nossa partilha como cristãos. E nós lembramos também, né, no Atos dos Apóstolos, que no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e a gente não vai ler ele agora, fica depois um convite para a oração pessoal de cada um. Deixa eu pegar aqui que fugiu meus atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47, onde todos os discípulos viviam na partilha, né? E aí fica também esse questionamento. Como nós, da paróquia, vamos incluir da paróquia São Cristóvão, podemos ser missionários e solidários e aí o que nós devemos fazer diante de tudo isso que vimos e ouvimos? Tem uma palavrinha errada aqui, mas também é a provocação da campanha da campanha missionária deste ano, né? Não podemos nos calar diante de tudo que vimos e ouvimos. Então, como, né? O que essa conversa de hoje à noite nos interpela a fazermos, a sermos, né? E não só fazer, porque a vida cristã não é apenas fazer, né, no sentido literal da palavra, mas também de ser, né, sermos pessoas caridosas. E a partir do momento que nós somos, nós também, isso passa pelo nosso coração e a gente consegue também transmitir isso para os nossos catequizandos, né? Quando a gente tem testemunho também, né? E fica também o convite para vivermos essa caridade de forma testemunhal. Vocês vivem o processo da iniciação à vida cristã e tem muito isso, né? O testemunho que faz com que os catequizandos se apaixonem por Cristo e sigam também
a comunidade, vivam a comunidade cristã. Então, fica esses questionamentos, né? Como a gente pode fazer. E aí, podem ficar à vontade. Eu coloquei a missão do leigo aqui, mas isso eu vou passar depois o slide para a Beth, se vocês quiserem pegar. Uma coisa, são coisas simples, mas que ajudaram a nortear a nossa noite. E eu agradeço mesmo pela oportunidade, né? Por nós podermos conversar e pensar na nossa vida cristã. Manu, o tempo passou rápido. Algo que eu gostaria de chamar a atenção, depois vamos abrir para perguntas, se alguém tem algum comentário também a fazer, mas quando você citou ali educar o nosso olhar a enxergar as realidades, sabe? No diretório para a catequese, algumas características que determinaram para o catequista, e uma delas é educador da fé. Se nós somos educadores da fé, é nosso papel também educar esse olhar, né? Trazer essa dimensão missionária, porque eu penso que o saber, entre o saber e o saborear, existe um encontro, né? Existe um mergulho, assim. A gente pode passar o intelecto para eles, mas se a gente não der a oportunidade para eles viverem na prática o sentimento do amor, né? Aquilo que envolve toda a caridade de quem se doa, de quem recebe, eu penso que isso é saborear a fé, isso é o verdadeiro mistério da nossa fé, né? É o amor. Então, eu até havia perguntado para alguns catequistas da nossa paróquia se tinham algum exemplo, né, de alguma ação social que tinham feito com a turminha, e alguns me retornaram, mas assim, nem todos. Então, acho que a gente, como catequista, nós podemos motivar mais isso na catequese, sabe? Promover mais ações, promover esse espírito missionário de doação, de partilha, né? Talvez não precisa fazer algo extraordinário, né? Fazer uma grande ação, se movimentar assim, de uma forma tão intensa, porque eu sei que dá trabalho, mas assim, na simplicidade, né? No dia a dia, na família, na escola, com o vizinho, com os primos, promover isso com os catequizandos, eu penso que é a grande chave, né? Para a gente realmente formar cristãos que sejam íntegros e que vivam verdadeiramente a alegria do Evangelho. Eu gostei muito da tua explanação aí, muito obrigado. Deixo aberto para algumas perguntas e também faço essa provocação, né, para que a gente possa junto partilhar daquilo que nós já vivemos. Né? Se você faz alguma ação já com a sua turminha, partilhe com a gente, para que cada um mais pode partilhar e também viver desta mesma graça que você vive. E se você ainda não vive, ainda há tempo, né, para a gente fazer diferente e a gente promover, né, esse espírito missionário, esse jeito de amar único que Jesus tem e que a gente também pode ter na nossa vida e no nosso dia a dia. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Manu? Algum comentário, alguma colaboração? Algo que lhe chamou a atenção? É que eu falo demais, né? Ô, Manu, quero agradecer, né, pela tua vinda e dizer que isso sensibiliza, e eu penso que nós, como catequistas, precisamos viver isso, porque se a gente não vive mesmo, né, intensamente a simplicidade, como a Beth falou, não precisa ser uma ação extraordinária, aliás, não precisa, não deve ser, né? A gente tem que mostrar para as crianças que é de uma maneira simples, não é para se aparecer, não é nada majestoso, e isso se torna grande dentro da gente. É ali que toma uma dimensão muito grande, né?
E assim, ó, quando vocês trazem, é muito bonito, porque vem de dentro. Eu sinto muito isso na Beth também, como é intenso em vocês essa aproximação com Jesus, né? Essa entrega total. E a gente fica nessa busca, e eu estou tentando. E isso é muito bom, poder ouvir vocês, poder estar com vocês, sabe? Isso sensibiliza, busca, chama, e nós catequistas precisamos muito disso, para a gente estar em sintonia com essa proposta, e é só assim que a gente vai conseguir trazer as crianças também. Muito obrigada, amei, sim. Obrigada, Elaine. E realmente é uma busca, né? A gente não está nesse... A gente está no caminho, né? Sempre é o caminho e que nos leva à perfeição, à caridade, né? Realmente a gente não está pronto e nós nunca estaremos prontos. É sempre essa busca. Muito bem colocado. Pessoal, mais algum comentário antes da gente seguir para a nossa oração final? O pessoal ficou muito impactado. Manu, te agradeço muito pela tua conexão, pela tua disponibilidade. Deus seja louvado pelo teu sim, pela tua dedicação aí, que impacta até aqui o pessoal de Santa Catarina, tá vendo? O poder de um sim que transforma aí. E obrigada à conexão de cada um de vocês, catequistas, que fazem a diferença na nossa paróquia. Muito obrigado por vocês se disponibilizarem também à formação. Esse projeto que a gente começou lá o ano passado, formação online, já foram mais de 20 temas. Que bom te ter aqui, que bom que você se preocupa em se aperfeiçoar, em buscar mais conhecimento, em estar sempre se renovando. Deus seja louvado por você. Aqui as atividades da catequese estão se encerrando e nessa oração eu gostaria de pedir também ao Espírito Santo que nos ajude, né, nesta etapa final aí do ano, as nossas atividades, nossos encontros, celebrações, que o Espírito Santo possa promover em nós esse espírito missionário também, né, que os catequizandos e que nós catequistas sejamos os primeiros a viver esse amor de Jesus, né, a viver esse Jesus é missão, Jesus é amor, né? E que de tão completo que nós estejamos, que isso possa transbordar também a todos que estão à nossa volta. Então, nessa oração, eu quero agradecer, um gesto de gratidão a Deus pelo encontro de hoje, agradecer pela sua conexão, pela conexão da Manu, por ela ter se aberto aí ao Espírito Santo de Deus para falar, né, para nos direcionar as ações que nós podemos aí aproveitar esse finalzinho do mês missionário de outubro para promover em nossas turminhas de catequese. Desejo um bom descanso a todos, uma boa noite, um bom restinho de semana, um bom final de semana, que Maria possa interceder pelas atividades de todos os nossos encontros, as crianças, adolescentes, jovens, catequistas, nossas famílias, todos possam ser abençoados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se desconecte, vamos ligar a câmera para tirar uma foto aí, por favor.